E pessoal que está ouvindo aqui o Clube da Página 20, quero desejar que todos sejam muito bem-vindos. O Clube da Página 20 nasceu de uma vontade muito simples, que é de aproximar os leitores e os escritores. Então, a gente acredita que por detrás do livro, todo livro que está nas nossas mãos, que chega, enfim, na nossa vida, existe uma história por trás, onde tudo começou, muito, muito antes da primeira página, muito antes ainda do que a página 20. Tem uma pessoa por trás, uma trajetória, e a gente está aqui para conversar sobre isso. Hoje, nós temos um escritor que ele tem a capacidade, assim, quase mística de transformar sentimentos, memórias, experiências em literatura. Altíssima literatura, diga-se de passagem. Ele é um autor que escreve muito sobre o amor, sobre perda, sobre identidade, amadurecimento e sobre as pequenas histórias que a gente acaba contando para nós mesmos. Então, Stefano, seja muito bem-vindo ao clube. É um prazer te receber aqui, é uma honra gigantesca, você é enorme, então muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu já estou emocionado na introdução, que dirá durante a entrevista. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Sofia, pelo convite. E, bom, a minha página 20 está aberta para a gente conversar. Muito obrigada. Vou fazer aqui uma introduçãozinha do Stefano. Stefano Manzolli, ele nasceu em Haia, na Holanda. Ele cresceu... você vai me corrigindo aqui se tiver alguma coisa, hein? Vamos ver se você decorou, vamos ver. Vamos ver até onde foi. Vamos ver. Ele cresceu em diferentes países, em diferentes referências culturais, construindo uma relação muito particular com essa questão de pertencimento, deslocamento e identidade. Ele é formado em letras pela Unicamp, passou por diferentes experiências de morar fora do Brasil, incluindo períodos em Barcelona e em Paris, e em Londres também, onde ele começou a desenvolver a sua carreira literária. A sua trajetória literária, inclusive, ela foi construída explorando as fronteiras entre a poesia e a prosa, que é uma coisa assim muito interessante, muito única dele, né? Então ele traz a complexidade das relações humanas por uma prosa poética, né? A sua estreia veio com Não Se Apaixone por Alguém de Gêmeos, adoro esse título, seguido por Eu Sou Feito de Azul, que são duas obras marcadas por uma escrita sensível, intimista, sobre o amor, identidade e pertencimento. E logo em seguida ele publicou o seu primeiro romance, que é Tratado sobre o Fim do Amor, não é? No qual ele instiga as marcas deixadas pelos afetos, pelas despedidas e pelas memórias, que permanecem mesmo depois dos términos. Em 2023, ele lançou Falei na Terapia Sobre Você, que inclusive está sendo relançado agora, em setembro de 2026, que ele, enfim, acabou ampliando o seu alcance e transformando o seu público, né? E o último que ele publicou foi em 2025, essa obra aqui maravilhosa, que é Todas as Mentiras que Eu Contei. Que, gente, esse livro é muito engraçado, porque assim, eu até abri na página. Eu leio o livro marcando, né? E esse livro inteiro eu marquei o tempo inteiro. Lindo, 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 lindo. Então, assim, são só passagens maravilhosas. Aqui, a título de exemplo, eu realmente abri na página, que ele fala: como é que nasce uma estrela se não pela colisão de dois corpos? Gente, isso aqui é... Meu Deus! Maravilhoso. Então, Stefano, muito, 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 muito obrigada por essa obra maravilhosa, que praticamente, assim, quem leu vai entender o que eu estou falando, mas ele deixou o mundo inteiro num ghosting eterno. Eu acho que ninguém nunca na literatura deu um ghosting no leitor. É o primeiro ghost literário. Eu vou aceitar isso. Vou pedir para a galera Record colocar isso no livro. Isso é verdade. É o primeiro ghost literário da história. Eu terminei esse livro e falei assim, gente, mentira que esse cara me deu um ghosting. Não acredito nisso, não. Até na página 20, Até na esse homem. Eu saí do mundo real, fui para literatura, e na literatura levei um ghost, eu não tô nem acreditando. Exato, exato, gente, nem o livro me salva, o que está acontecendo? Pois é, pois é. Mas primeiramente, você acertou tudo, tá? Eu fiz um bingo aqui da minha Olha só. carreira literária. é, E é curioso porque, enfim, eu não sei a idade de todo mundo que está escutando, mas eu lancei Não Se Apaixone por uma Cara de Gêmeos em 2015, 2014, Caramba, 2015, assim. Foi a primeira vez que o texto saiu num blog, entre todas as coisas.
De lá para cá, eu vim escrevendo muitas coisas. Enfim, depois eu reeditei o que foi primeiro um artigo para virar uma espécie de um booklet que está na Amazon hoje em dia. Mas sim, foi a primeira coisa longa que eu publiquei na internet lá no tempo do EPA, no tempo que publicar pelo Kindle não era famoso, que a galera ainda escrevia no Wattpad e tal. Realmente foi a primeira coisa que eu escrevi. Eu lembro dessa época. E quantos anos você tinha? Ah, isso faz mais de 10 anos, eu tinha 20 e pouquinho, 23. Deixa eu ver, 23, 20 para 24, eu acho. 10 anos atrás, 22 para 23, vai. Foi. Caramba. E Eu, vem as cá, pessoas não você sabem, eu falou. tenho 30, né? Para com isso. Você tá mais do que jovem, para com isso. Na literatura, sejamos honestos, a galera que tem 40 é considerado um broto na literatura, né? Obviamente, obviamente, obviamente. Então. Você ia perguntar, desculpa, te cortei. Não, eu ia te perguntar, porque você falou do Wattpad. Você escreveu alguma coisa para o Wattpad aqui, a título de curiosidade? Não, eu nunca escrevi no Wattpad. Aconteceu na minha, né, quando eu saí da faculdade. Então, no ano de 2013, eu fazia Unicamp e eu saí de Campinas para estudar na Sorbonne, em Paris. E aí, isso em 2013. E aí eu comecei a escrever muito, na época eu escrevia muito mais em blog e um pouco no Tumblr. Então, a minha caminhada foi do Tumblr para o Instagram, e aí escrevi em alguns blogs. Na época tinha muito desses conchavos, né? Então a gente juntava e escrevia. E aí foi numa dessas que eu comecei a escrever, mas eu nunca fui fanfiqueiro ou escrevi no Wattpad. Não, essa não foi a minha jornada. Na verdade, assim, até um pouco a minha carreira profissional entrou um pouco no caminho. E aí eu acabei tendo que deixar de lado por um tempo publicar. Não consegui dar tanta vazão quanto eu queria. E aí depois, durante a pandemia, que aí eu saí publicando livro à torta e à direita. Ah, entendi. Inclusive, enfim, a gente está começando aqui já pelo meio, mas você tem duas carreiras, né? Assim, você é escritor e você tem uma segunda carreira, como muitos têm, porque realmente, né, a literatura é um pouco mais complicada. Como é que é isso para você? Como é que você balanceia essas duas? Ah, eu acho que eu entrei hoje em dia, né? Então, assim, se a gente for falar. Eu gosto que a história ela é sempre contada pelos vencedores, né? Então, quando você olha para trás, é fácil de contar, né? Então, hoje em dia, eu tenho muita paz com o lugar em que o Stefano escritor e o Stefano marqueteiro coexistem. Mas durante um período da minha vida, foi muito, teve muita angústia. Por quê? Porque eu acho que todo mundo que tem o sonho inicial de escrever e não, né, então pensa por muito tempo, quero escrever, quero estar numa livraria, né, gosta de cheiro de livro novo e tal. É, tem uma certa tristeza de você, né, passa mais um ano, você não publicou nada, passa mais um ano, você não chegou na livraria. E os outros sonhos vão acontecendo, as coisas vão dando certo, mas você fica com aquele ressentimento, né? Ah, ainda não deu certo, esse pedaço de mim ainda não deu certo, né? Então, assim, por muito tempo eu tive essa relação com ser escritor, mas escrever sempre me salvou. Então, eu nunca deixei de escrever. Então, ainda que eu estivesse fazendo outras coisas na minha vida, trabalhando em outras carreiras, eu sempre usei a escrita como o lugar em que eu organizo os meus sentimentos, mas também o lugar em que eu peço ajuda. Então, essa foi a minha história com a escrita. E aí, eu, mais recentemente, publiquei pela Galera Record, então aí as coisas acabaram entrando um pouco no eixo, mas eu acho que tem uma narrativa com a resiliência aí. Tipo, eu fui fazendo outras coisas, porque a vida tem que continuar acontecendo, sonhando com publicar, até que deu certo e as coisas estão andando em paralelo. E aí, em termos de tempo, escrever para mim, ele é o meu final de semana, assim, ele é o meu realenga, é ir pra praia, né? Então, eu gosto muito de ir para a escrita para descansar. Então, a escrita me ajuda também a relaxar um pouco das outras responsabilidades. Entendi. Faz sentido. Porque assim, às vezes a inspiração vem e, meu, você tá no meio do trabalho. Você já chegou a escrever enquanto você trabalhava? Escrever enquanto eu trabalhava, acho que já. Sendo bem sincero, acho que já escrevi enquanto trabalhava. Eu já escrevi no meio de tudo e de qualquer coisa. Então, assim, no meio do trabalho, caminhando. O quais são as minhas artimanhas para isso, né? Eu tenho um grupo comigo no WhatsApp,
no qual eu escrevo e depois ou eu falo, ou eu escrevo, eu falo e depois eu elaboro isso. Eu gosto muito da ideia de primeiro escrever a ideia bruta, né? Então, acho que tem muitos autores, até quando você está iniciando na escrita, tem um pouco desse medo de escrever mal, né? Tipo assim, o seu primeiro rascunho ser ruim. E aí você fica, não escreve nada porque você quer que esse primeiro rascunho já seja bom. Eu sou o contrário, eu acho que meu primeiro rascunho é sempre muito ruim, e esse tem que começar ali e a pedra bruta vai sendo lapidada. Mas uma coisa que eu faço muito e que me ajuda é aqui eu tenho a possibilidade de andar muito a pé. Então, eu faço a maior parte dos meus trajetos a pé, e eu faço a maior parte dos meus trajetos a pé escrevendo. Então, eu dou, às vezes, 20 mil, 30 mil passos num dia, e todos esses 20 mil, 30 mil passos no dia escrevendo. Então, você vê alguém assim, digitando, andando, atravessando rua, geralmente sou eu escrevendo. Então, boa parte, falando, todas as mentiras que contei, eu escrevi atravessando ruas de final de semana, escrevendo durante, enfim, enquanto eu passeava. Então, esse é um pouco Que do meu processo de loucura! escrita também. Eu escrevo o tempo todo. Eu não preciso. E às vezes até me dá um pouco de angústia sentar num escritório ou num espaço essas metas de escrita, que eu não tenho nada contra, que entendo. Tipo, hoje eu vou escrever 15 mil palavras, senta e escreve. Me angustia, me trava, eu não consigo, porque eu gosto muito de me inspirar na humanidade. Então, eu preciso ver gente, eu preciso pensar por que que essa pessoa está chorando aqui, como que ela chegou aqui. Isso tudo é matéria bruta para os personagens e enfim, para os arcos narrativos. Que loucura, porque você tá fora do Brasil e o seu livro se passa em Pipa. Então, assim, como é que é para você? E aí você tá andando, como é que é isso para você? Você sabe que só uma anedota, né? O livro, o primeiro rascunho, o rascunho feio do livro, tem 15, não, 14 anos. Então, em 2012, eu fui para Pipa, num congresso de linguística, eu fui apresentar um trabalho em Pipa. E aí foi num momento em que eu tive a ideia que, assim, aqui em Pipa, né, eu atravessei o Brasil, saí de Campinas para Pipa, assim como o Marcelo. E aí eu falei, será que eu estaria pronto para amar nesse lugar novo em que ninguém me conhece, em que as pressões sociais que me impedem de amar um homem né, em Campinas estão mais frouxas, será que aqui eu me permitiria? E eu não me permiti. Né, eu sou o antagonista na vida real. Mas isso ficou comigo. E aí eu escrevi um conto pavoroso que chamava Um Abajur para Contar História. Era pavoroso, era trágico. Mas foi o primeiro rascunho. E ele ficou na gaveta por muitos anos. Eu voltava para ele, mas eu não gostava, acho que eu também não estava pronto. Mas eu sempre quis eu sempre quis escrever essa memória, né, desse amor em Pipa. E aí eu comecei a escrever durante alguns anos, assim, depois da pandemia, já que eu voltei para esse texto e comecei a ampliar para se tornar um romance. Quando eu já sentia que eu estava pronto como escritor para, de fato, escrever um casal gay mas com essa complexidade que eles têm de, de ser de não terem paz, né? Porque eu acho que os dois eles não têm paz. Nenhum dos dois, nem Marcelo nem Dionísio estão em paz. Os dois estão, de certa maneira, com uma certa tensão com quem eles são, né? Mas eu queria que eles conseguissem ser bem diferentes entre si. A maneira como eles olham para a sexualidade, ainda que não seja de um lugar tranquilo, mas que não fosse a mesma coisa duas vezes. Isso demorou um tempo para eu entender, e demorou um tempo para eu não projetar a mim mesmo nos personagens. E aí, respondendo a sua pergunta sobre como olhar para Londres para escrever sobre Pipa, eu acho que boa parte dos personagens do livro são as relações entre as pessoas. Então, eu olhei muito mães, porque eu falei assim, como é que eu vou construir essa mãe de Dionísio, que tem esse pai dela, que é um outro afeto, né? Esses pais, na verdade, né? Que não existem e que existem. Como é que eu escrevo isso? Então, eu olhava para as pessoas para tentar entender como que esses personagens iam se relacionar. Então, era menos sobre a fisicalidade de Pipa
e mais sobre a construção emocional dos personagens ao redor do casal. Nossa, que loucura! Eu achei muito interessante como você revisitou um texto do passado, né? Assim, você. O que te levou? O que te trouxe de volta? Se era uma coisa que estava guardada, assim. Eu acho que me trouxe para Marcelo é porque eu queria escrever uma história. Assim, quando eu tava pensando no que seria o meu romance de estreia, que não foi exatamente meu romance de estreia, na verdade, eu falei, todas as mentiras que contei não nasceu para ser meu romance de estreia. Acho que essa é a primeira coisa para também um pouco para quebrar de ilusão. Acho que às vezes as pessoas querem escrever algo com esse vai ser o meu primeiro grande livro. Não, eu estava escrevendo uma história. E eu sentia que do primeiro relato que eu tinha escrito, eu tinha tanta vontade, quando eu escrevi lá atrás, né, 10 anos atrás, eu queria tanto escrever uma história de amor entre dois homens, mas eu não podia dizer que eu gostava de homens na época, então o texto em si, ele era mais misterioso, para não poder dizer que eram dois homens, então essa era a ideia do abajur, né? Então, para não dizer que eram dois homens, eu falava muito sobre silhuetas, e o texto não ia para lugar nenhum. Anos depois, eu falei, cara, eu quero reescrever essa história porque porque eu ainda quero falar sobre o mistério. Eu ainda quero falar sobre a impossibilidade do amor. Ainda quero falar sobre quão longe é longe demais para amar. Mas agora eu quero dar nome aos bois. Então, é Marcelo, é Dionísio, são dois homens, eles têm esse afeto e a complexidade desse afeto na comunidade LGBT. Então, eu quis voltar para o texto para redimir também a minha primeira escrita, que foi também feita ah, debaixo das pressões sociais. Daí eu quis voltar para lá para poder me dar outro espaço para escrever, me dar outra chance. Eu achei. O que eu queria te perguntar é que assim, eu tô tentando entender, tá? A gente tá Diga. construindo aqui. O que te impedia antes de falar sobre essa sexualidade? Eu acho que tem muito. Eu acho que as pessoas não sabem, mas eu cresci na igreja, então acho que como qualquer bicha cristã, você tem todas as pressões sociais possíveis e imagináveis, e tive uma família que me abraçou do momento em que eu saí do armário, etc. Mas a construção da sexualidade, e aí também não sei quanto a gente está debatendo, qual que é o abismo de geração aqui no pessoal da página 20. Mas há 15 anos atrás, era outra maneira, né, de olhar para a sexualidade. Eu acho que a gente evoluiu muito nesses últimos 15 anos até, por exemplo, uma das pressões que a gente tinha no passado é que você tinha que sair do armário rasgando para todo mundo. Você tinha que era aquela história do jantar de família, mãe me passa o sal, eu sou gay. E todo mundo tem que saber. Então, sua família tem que saber, sua igreja tem que saber, seus amigos têm que saber. Então, assim, você tem que ser gay. E essa era uma pressão que era colocada sobre a comunidade LGBT muito forte, que hoje, ainda que exista bastante homofobia e bastante transfobia, enfim, bifobia e etc., no mundo, uma das coisas que a gente já quebrou enquanto sociedade é que você não precisa. Se seu pai é um grande homofóbico, se sua família vai te surrar, você não precisa contar para eles. Você pode viver a sua sexualidade em outros lugares, em outros lugares, né, em outras rodas em que você vai receber afeto. Enfim, então tem uma outra maneira de olhar para a sexualidade. Naquele momento em que eu estava escrevendo, eu me colocava muito essa pressão de quando eu sair do armário, eu tenho que sair de uma vez. E aí, quando é que você sai do armário, você fala, pô, mas ninguém, né? Nada aconteceu. Ninguém. Todo mundo seguiu sua vida. O Então mundo não e era acabou. isso. Exato, o mundo não acabou. O mundo não acabou. Então, e por isso, escrever para mim, um casal LGBT na época, era, era como é que eu vou escrever um relacionamento LGBT se eu não conseguir contar para minha família, se eu não conseguir contar para meus amigos. Então era isso, né? Como se eu não tivesse direito de viver a minha sexualidade é, numa esfera que se não fosse no todo. Que é, de certa maneira, um pouco do drama de Marcelo, mas enfim, emprestei para ele.
É muito interessante, porque, assim, como é que essa escrita, você estava vivendo uma luta interna, né? Você, assim, estava nesse momento. Como é que a escrita entrou no meio disso? Porque, até querendo ou não, pelo que você está me falando, a sua escrita também entrou nesse conflito. Sim. Eu acho que a escrita, para mim, ela não, ela não veio inicialmente no lugar de descobrir minha sexualidade. A escrita, para mim, ela veio num outro lugar que foi para descobrir a morte, para entender a morte. Então, eu comecei a escrever quando minha avó faleceu. E então essa foi o. Então não foi o amor romântico, não foi. Foi a morte. A morte é quem primeiro me fez olhar para o texto escrito. Então, por muito tempo, eu não olhei para a escrita como um refúgio do amor romântico. Então, não era lá que eu, por exemplo, acho que muita gente, quando começa a escrever, principalmente na poesia, começa a escrever poesia de amor. Começa, né, ou cartas de amor, o que é totalmente louvável, possível e deve ser feito, deveria ser feito mais. Mas eu escrevia poesia de luto, poesia sobre a morte, poesia sobre o mundo acabando, porque era esse lugar que eu tinha, né? Essa era a cura que a literatura me trazia. Então, quando eu pensei que eu poderia escrever uma história de amor entre dois homens, eu falei, mas será que eu posso? Até tem uma história engraçada. Engraçada não é a palavra certa, mas teve uma vez que eu liguei para uma amiga minha. E aí eu falei para ela, eu estou pensando em escrever esse livro que tem essa personagem, uma mulher detetive e não sei o quê. E aí era todo um livro de empoderamento feminino e tal. Aquele, aquela, assim, enfim, um pouco mais para trás, assim, também no tempo dos homens feministas, eu queria escrever uma grande personagem mulher, cheia de problemas complexos da mulheridade e tal. Eu liguei para ela para contar e eu falei, o que que você acha, Rafa? Aí ela me respondeu, falou assim, não deixa pra uma mulher escrever esse livro, vai escrever um livro de viado. Por que você vai escrever um livro sobre mulheridade, sendo que você pode escrever um livro sobre a vivência LGBT que é a sua? E essa foi a primeira vez, agora resgatando isso, foi a primeira vez que eu falei, mas será? Será que eu posso usar, então, a literatura para escrever sobre LGBT? Então, foi para mim uma construção, me permitir olhar para a literatura como um lugar das histórias LGBT e que eu poderia produzir histórias LGBT, não foi a primeira coisa que eu pensei sobre literatura. Foi primeiro a morte, o luto, e depois eu falei, acho que dá. E aí um pouco eu resgatei essa história e resgatei a minha própria história para poder escrever. Mas você já tinha se assumido nessa época? Ah, já, acho que já. Não, já, com certeza. E nunca O passou meu na sua processo foi. cabeça? Ah, eu acho que também tem uma questão, para a gente não fazer uma anacronia aqui, né? Acho que desde um pouquinho antes da pandemia, mas enfim, essa última década que a gente está vivendo é a década do boom da literatura LGBT. É verdade. A, a gente está falando de coisas que aconteceram antes de 2019. Antes de 2019, se você quisesse ser, né, se você quisesse realmente ter sucesso, ou vou dizer, tipo, até penetração no mercado editorial, as grandes histórias daquela época eram as histórias com casais hétero, não com casais gays. Até hoje você tem resistência, né? Até hoje é difícil publicar, é difícil ser lido com casais LGBT, muito menos do que lá atrás, muito menos, né? A própria Galera Record que me publica hoje tem uma curadoria extensa de obras com protagonismo LGBT, mas naquela época não. Então também tinha um pouco disso, né? Não é que existia um mercado que estava com apetite para os casais e para os heróis, heroínas LGBT. Então também acho que todo mundo um pouco naquela época também ficava com um pouco dessa tensão de tipo, mas aí se eu escrever um casal LGBT, ninguém vai me publicar, então vamos escrever homem e mulher aqui, então vai que vai, entendeu? Também tinha um pouco dessa análise de tempo e do mercado editorial. Eu entendo. Até, inclusive, a gente está numa geração que tem muito essa coisa de mercado, né? Assim, o escritor não basta escrever, ele tem que ser também um pouco de influencer, né? Como é que você lida com isso? Lido mal.
Mentira. Ah, não, 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 não. Desculpa. Mentira aqui a gente não tá deixando. Você vai me Não, tá perdoar. deixando. Não, mas sabe por que que eu falo que eu lido mal? Porque assim, eu trabalho com marketing, né? Então meu trabalho, né, minha carreira profissional é em marketing. E todo mal de todo marqueteiro é que você passa o dia inteiro fazendo estratégia para os outros, quando chega na sua vez, você não sabe o que fazer, você fica com receio, enfim. Eu tenho um pouco dessa síndrome de impostor. E naturalmente também tento, né? Quando eu tô parado para fazer, é, enfim, quando chega a minha vez, né, agora eu vou pensar no plano de marketing de Stefano Manzoli, aí às vezes eu dou uma bloqueada, tô um pouco cansado. Então, nesse aspecto que eu falo que eu lido mal. Mas claro que eu faço. Eu acho que não tem outro formato. Hoje eu acho que, não só na literatura, mas na literatura também, você precisa ter uma presença digital. Então, o que eu tento fazer eu tento meio que dividir um pouco. Eu gosto muito de escrever nas redes sociais, até hoje eu escrevo. Acho que por produzir poesia, de certa maneira, existe até um certo apetite para isso. Então hoje em dia eu tô um pouco mais fraco, mas geralmente eu tenho uma frequência semanal de produzir, de escrever, de escrever coisa nova, só pro Instagram, só pro TikTok. Então eu gosto de fazer isso. E geralmente quando eu lanço livro, aí eu apareço mais. Do contrário, eu sou meio blasé. Eu sei que o povo acha que eu não falo muito, que eu não tenho carisma, que eu sou uma coisa mais uma fotinho aqui, uma foto ali, sabe? Uma mão na consciência, uma mão vai no joelho. Eu tenho um pouco dessa estética. Eu sei disso, mas eu tento sair um pouco do casulo e falar mais quando eu tô próximo de lançamento de livro. Mas eu entendo que é parte do jogo e tento estar presente. Mas é isso que eu falo quando eu falo que eu lido mal, é porque assim, eu tenho que encaixar. Você tem que dar um jeito de ter hora no dia para fazer. É, realmente é um pouco complexo, mas para mim você lida muito bem. Mas você não tem um pouco de medo de virar uma marca além de escritor? Em que sentido? Em que Stefano Manzoli Inc? É, Oh, tipo, você. Assim, o influencer, né? Essa presença digital, ela tem um pouco de uma força meio de marca, assim, também, sabe? De publi, de. Eu tô dizendo assim, os influencers. Que são influencers, né, apenas. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Mas assim, os sim, influencers, uma Balu Borges da vida, tem essa coisa de publi e de ser uma marca, né? sim. Você acaba assim incorporando aquilo como uma corporação, né? Assim, você não tem medo de lidar um pouco com isso? Eu não sei se eu tenho medo, mas nesse exato momento eu não tenho apetite para isso. Então, eu não cabe. Hoje, assim, nos meus 24 horas do dia, eu já durmo pouco, eu já durmo 3 para 4 horas por noite. Então, assim, eu não sou uma pessoa que dorme muito, mas já não cabe. Então, assim, é trabalho, é relacionamento, é escrever novo livro, é lançar livro antigo. Assim, eu não tenho tempo eu até tentei aqui e ali, assim, de maneira muito rarefeita, fazer uma publi e tal. E não consigo, assim, não tem, não, não tem onde encaixar. Que vou gravar 3 horas da manhã, a luz tá ruim. Então, assim, hoje não consigo. Mas não tenho medo. Acho que se em algum momento fizesse mais sentido pro meu estilo de vida, investir mais numa carreira de creator, de influenciador, faria. Eu acho que onde as coisas se perdem um pouco, mas aí eu acho que não é um problema de você ser creator, de você ser influenciador, é de você um você amplo, um você sem apontar dedo, um você sem querer causar polêmica. Mas assim, quando você é uma pessoa que não é um bom escritor, uma boa escritora, você acaba deixando que a sua vida pessoal influencie o seu personagem. Então, esse é um problema. Mas não tem nada a ver com ser influenciador. É que aí quando a pessoa acaba escrevendo sobre si mesma, ela virou narcisa. Então você tem que conseguir. É um trabalho, você tem que conseguir sair do livro e deixar o personagem ser o personagem. E aí, se você é uma marca, se você é gigante, como não escrever sobre si mesmo, né? Como deixar o ego não te cegar. Aí, mas cada um calça o seu sapato, né?
É muito louco você falar isso, porque você começou a sua carreira escrevendo sobre você mesmo, né? Sobre o luto que Exato. você estava passando. Como é que você. Qual foi o momento que você distanciou, que você separou esses dois? Eu acho que tem duas, para mim tem dois lugares, né? Ou você faz isso de maneira diligente, por exemplo, eu vou falar sobre o meu próximo lançamento, que é o Falando Terapia sobre você, ou você ou você separa de maneira intencional. Então, o que eu quero dizer com isso é, o primeiro caminho é, estou escrevendo sobre mim. Eduardo Luiz, vou fazer 9 livros sobre mim. Você vai com essa intenção, entendeu? Porque é, né? 9 livros sobre ele. Eu matei Edu, Edu pequeno, Edu grande, Edu depois, Edu antes. Mas assim, você não vai sem querer. Você não cai lá e fala, nossa, menina, Eduardo Luiz escreveu sobre si mesmo. Você sabia disso antes. E falei em terapia sobre você, eu escrevi com essa intenção. Toda, de cabo a rabo, de norte a sul, de leste a oeste, o livro são poesias que eu escrevi depois de sessões de terapia. Eu quero que as pessoas façam o Léo Dias da minha vida por conta do livro. Não quero que ninguém fique perguntando, ai, com quem que você foi no cinema, nessa poesia. Eu quero que eles encontrem algo a mais do que a minha escrita. Mas é uma escrita deliberadamente minha. Isso é uma coisa. Vamos para todas as mentiras que contei. Se eu tivesse escrito a mãe de Marcelo, a mãe de Dionísio, por exemplo, sendo a minha mãe, sem, sem me dar conta. Porque eu acho que a minha história é a grande história que existe no mundo, né? Ou a minha mãe é a única referência de mãe, ou o meu pai é a minha única referência de pai. E aí eu acho que isso que eu quero dizer com quando você tem que calar o ego. Porque não necessariamente as referências que você tem, ou as referências mais próximas de relacionamento que você tem, são as melhores para aquele personagem. Às vezes você empresta, mas não necessariamente. E aí eu acho que é um exercício deliberado. Então é por isso que eu falo que eu gosto muito de escutar e de ver o mundo, porque me ajuda a, a não cair no umbigo. Me ajuda a não olhar só para os meus amigos ou para as histórias que chegaram até mim. Então, ainda que eu tenha começado a escrever todas as mentiras que contei de uma experiência pessoal, quando eu estava no momento de falar, agora eu preciso expandir esse Dionísio, quem ele é, o que ele faz, né? Quais são as dores dele, foi um exercício, por isso que eu acho que também demorou muito tempo, porque eu falei, eu preciso encontrar Dionísio no mundo, né? Eu preciso entender quem ele é e olhar para ele de um lugar de fora. Então, para mim é isso. E aí eu acho que onde você vira, o que eu tô chamando de um escritor em construção, é quando você não percebe que, na verdade, você está escrevendo sobre você mesmo, que é você, o personagem é você, e você não se dá conta que, na verdade, você está fazendo uma grande salada, né, um grande diário, e não não literatura. Se faz sentido. Não, faz, com certeza. Assim, a nossa conversa aqui, ela foi muito natural, né? Porque eu tinha um roteirinho, só que a gente já começou papeando. Então, vamos voltar para esse começo. Qual foi Vamos. o momento que você, assim, da sua história, que se fosse um filme, vai, qual seria a cena que você acha que nasce o Stefano, escritor? A cena que nasce está sendo escritor. É, Vamos pesar o clima aqui. vamos. 2002, julho de 2002, velório de Dona Zuleika, que inclusive é a última poesia do Falando em Terapia sobre você, minha avó materna. Eu estava sentado num banco, próximo ao caixão, e aí chegou um amigo do meu pai, amigo dos meus pais, na verdade, que inclusive era pai de uns amigos meus, enfim. E aí ele me sentou nesse banco e falou assim: Stefano, você não pode chorar. Seus pais que têm que chorar agora, a sua mãe que tem que chorar agora, porque ela perdeu a mãe, mas você precisa ser mais forte do que eles. Então, eles não podem ver que você está triste. Ali foi que nasceu o Stefano Escritor. Eu comecei a escrever poesia para não chorar. Mas, Esté, você tinha 10 anos, não tinha? Você Eu nasceu tinha em 10 noventa e anos. dois. A minha conta tá certa? A conta tá certa. Eu tinha uns 10 anos, e aí eu comecei a escrever. E a Zula, que é a última poesia do Falando em Terapia sobre você, que obviamente já não é a poesia que eu escrevi com 10 anos, mas aquela é a primeira poesia que eu escrevi na minha vida. E eu escrevi para minha avó.
E foi uma poesia sobre o luto. E, e por isso, quando eu digo que a literatura nasceu primeiro, a literatura nasceu para mim muito longe do amor romântico. Até porque uma criança que foi muito LGBT a vida inteira, né? Eu fui. Se tivesse o estereótipo da criança viada, eu tava ali. Então, assim, o afeto, principalmente o afeto romântico, veio muito longo, né? Veio muito depois para mim. Então, a escrita nasceu primeiro em outro lugar, nasceu para elaborar o luto, elaborar a dor, elaborar, de certa maneira, até eu me sentir deslocado. Então, foi ali, em 2002, que eu escrevi a primeira poesia e eu fui tomando gosto pela coisa e fui escrevendo, e aí depois na escola. Aí você vai, né? Você começa a escrever, aí, melhor crônica, foi aparecer no jornal, essas coisinhas, né? Aí você vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo e toma gosto pela coisa, mas foi ali. Se fosse a primeira cena, é lá. Ah, que loucura! E aí você escreveu no seu diário, assim? Você tinha um diário? Não, eu escrevi. Então, meus pais, meu pai é professor de matemática, enfim, música, e a gente sempre teve. Sei, acho que a gente sempre teve computador em casa, assim, e nunca fui muito do diário. Eu escrevi no computador, já direto. Na época, eu Caramba. escrevi. A gente fazia umas coisas meio malucas quando a gente era criança, assim, com relação à tecnologia. Muito pedaço da minha vida, da minha infância, eu codava, enfim, uma loucura, assim. E eu escrevi, e eu comecei a escrever um livro de poesias que era pavoroso. Hoje em dia, né, olhando para trás, mas na época me ajudou muito. E, e foi assim. Então eu já comecei a escrever ali, e eu acho que também tem um pouco por isso que até hoje eu não escrevo muito à mão. Mas acho que também teve um pouco por isso, porque desde o início eu sempre escrevi no computador. Então, eu sempre fui muito pouco do caderno. E como foi o momento que essa poesia, que o que você escrevia, que era só para você, foi para o outro? Você decidiu mostrar para o mundo? Foi no blog. Eu, ali por volta de. Eu estava na oitava série, eu já escrevia com uma frequência até bem mais alta do que eu escrevo hoje, escrevia assim, diariamente. E eu fiz um blog, comecei a escrever num blog que chamava Pra Você que Espera no Cais. Se botar aí, eu acho que até hoje deve estar na internet. E no ensino médio, nos 3 anos do ensino médio, eu participei de um grupo de literatura na escola. Que foi, inclusive, quando eu decidi não prestar medicina e prestar letras. E aí eu comecei a escrever mais proativamente nesse blog. A gente organizou um pequeno sarau na escola. Então foi nesse momento em que eu comecei a ver que a poesia podia não ser só algo para mim, mas poderia ser algo compartilhado com as outras pessoas. Mas não, se a gente fizer sem fazer anacronismo, né? Se eu tô falando de 2009, era muito mais difícil você encontrar os caminhos para se publicar, para publicar, ou um agente literário, ou era uma outra internet, né? Era uma outra vivência de redes sociais também. Então, os blogs eram o que salvavam a gente, e eu achava que era o máximo. Eu achava assim, o máximo no sentido, eu achava que era o topo que eu ia chegar. Ter um blog que as pessoas leem era assim, eu sou a Carrie de Sex and the City. Cheguei lá, mas foi assim. Nossa, nunca, assim, não sabia que esse tinha sido o seu começo. E como é que você já estava na internet, você já estava publicando, como é que foi você se descobrir, você se aceitar? Como é que, assim, publicando, escrevendo, como é que foi isso? Você sempre foi muito público? Não, zero público. Foi zero. E aí eu acho que é um pouco. o, a minha literatura se torna abertamente LGBT, em Tratado sobre o Fim do Amor, que é um livro bissexual, que, que algumas pessoas que leram o livro comentaram coisas do tipo, ele errou. Eu amo que as pessoas não assumem que o livro é bissexual, elas assumem que eu errei o pronome metade do livro. Porque eu concordo de novo, Tratado sobre o Fim do Amor é escrito bem nesse período maneirista em que eu tô voltando à minha literatura para ser mais LGBT, então metade do livro
é um encontro romântico entre um homem e uma mulher, e a outra metade é um encontro romântico entre o mesmo homem e um outro homem. E aí, da metade do livro em diante, o pronome vira ele, e antes era ele e ela. Porque não tem nomes no Tratado sobre o Fim do Amor. E aí alguém comentou, acho que foi na Amazon, não sei, que eu errei, metade do livro eu errei, que não teve revisão, que o livro, a outra metade era ele, não ele e ela. Eu falei, mas bissexualidade vocês esqueceram que existe. E essa foi a primeira vez que eu escrevi algo que o mundo não acabou. Aí eu falei, talvez eu possa escrever um próximo. E aí, com a primeira edição de Falando em Terapia sobre Você, é quando de fato é um livro 100% LGBT. Tem inclusive uma poesia que chama Eu Que Sou Feito de Azul, uma poesia que eu escrevi pro meu pai, que é abertamente sobre, enfim, quando eu falo pro meu pai que eu sou gay. E aí foi o primeiro livro, inclusive, que foi um sucesso editorial meu, né? Que ficou 10 semanas como livro de poesia mais lido da Amazon, etc. Eu falei, menina, Disso. oi? Isso. Eu lembro do seu livro. Exato, um livro Eu azulzinho lembro. e azul e branco com um negócio vermelho, Sim. que inclusive quem fez a capa foi, quer dizer, quem fez a capa o meu marido, ele é o meu stylist, meu diretor criativo, né? O Eri, ele qualquer coisa, qualquer foto que você veja que tá legal minha é porque ele ou me vestiu ou ele tirou. Ai, que Ou, arraso. ou, ou os dois. E aí eu fiz a capa no Canvas e ele, não tá boa, vai pra cá, vai pra lá. Ele trocou o nome também do livro. Enfim, então. Aí eu falei, caramba, né? Meu primeiro livro que é abertamente LGBT foi o meu primeiro livro que de fato fez sucesso. Então, talvez seja aí meu chamado. E você contou para o seu pai por forma de poesia? Não, eu contei Ah, tá. por, for- por forma de cara a cara aos prantos, Ah, como tem que ser. Mas assim, tenho pais muito amáveis, acho que a minha história hoje em dia é mais frequente, mas enfim, para minha geração ainda não era tão frequente, mas meus pais não foram pais que eu demorei mais tempo para contar para eles do que eles tempo para me aceitar, porque assim, a gente tem um relacionamento excelente, enfim, meu marido tá sempre em casa, tal, então é uma relação muito boa. E é isso que eu escrevo, né? É sobre essa quebra de expectativa positiva é a poesia, né? De achei que ele viria para me matar e arrancar mais um pedaço do meu eu e ele me surpreendeu. Então achei que era justo escrever também sobre pais que não são monstros. que lindo. Assim, você começou muito cedo na literatura, né? Então, eu acho que até existe no nosso mundo uma grande romantização de começar cedo. Qual foi o maior desafio que ninguém fala sobre isso? Sobre começar cedo? Eu acho que o maior desafio de ter começado cedo foi ter percebido que eu tinha que começar mais tarde. O que acontece eu acho que você tem que começar a produzir arte quando a arte passa a fazer sentido para você. Então, eu sou super a favor das pessoas começarem a não só escrever, mas, enfim, qualquer âmbito da arte, né? Desde que ela não vire, né, um ofício, quando você não quer que vire um ofício, você deixa de ser criança. Só esse disclaimer aqui sobre os direitos da criança e do adolescente. Dito isso, como eu comecei muito cedo, no momento em que ainda, né, que as pessoas estavam começando a publicar e publicar cada vez mais, eu passei muito tempo angustiado por que que eu não sou publicado, por que que eu não sou bom o suficiente. E é difícil você elaborar isso para uma criança, que é o camarada, você tem 12 anos, você não tem 30, você não é Saramago. Talvez você nunca seja, mas agora você não é. Então, assim, o seu tempo vai chegar. Então, acho que esse tem um ponto. Segundo ponto, eu não acho que eu escrevia a literatura que eu estava pronto para escrever. Acho que uma criança tem um universo de assuntos que ela já entende, tem um universo de assuntos que ela consegue escrever com clareza e com aptidão. Eu escrevia aos 12 anos histórias de pessoas de 30, assim, é claro que era horroroso. É claro, eu não sabia nem, assim, eu não sabia nem que era estar na faculdade, estava escrevendo, a gente estava trabalhando.
Então, assim, existe esse abismo, né, de coisas que você precisa ter vivenciado, e aí essa vivência pode ser do pessoal ou da pesquisa. Você não precisa ser um médico para escrever sobre médicos, você precisa ter estado lá e ter passado um tempo com aquele objeto para poder escrever. Então, eu sinto que eu estava escrevendo coisas que eu não estava preparado para escrever, ninguém me falou, então eu só fui acumulando angústia de não entender porque eu não estava pronto. Então, eu acho que esse foi o maior desafio que ninguém me contou, que, que existem coisas que eu não estava realmente no momento. E aí hoje, por exemplo, eu quero escrever um projeto ainda sobre vivências que eu não tive. Falar sobre envelhecimento, falar sobre outros lugares que não são meus. E que são desejos, mas que hoje eu entendo que eu não consigo escrever um bom livro sobre esses temas a partir de onde eu estou, a partir das minhas vivências, das coisas que eu sei. Então, eu preciso sentar a bunda, estudar, escutar, fazer pesquisa, falar com pessoas, até que eu tenha vocabulário e repertório para escrever sobre esses temas. Isso não me era co- sabido naquela época. E aí eu passei muito tempo de angústia achando que eu era horroroso, que eu era um péssimo escritor, e que eu nunca ia dar certo, e não respeitando o processo de amadurecimento, que é normal e faz parte. Você falou uma frase que, nossa, me marcou profundamente. Eu acho que é aquelas frases que alguém fala para você e assim, eu vou levar pelo resto da vida, que começar cedo, o maior erro é começar cedo, não ter começado depois. Maravilhoso. E assim, é muito interessante porque a sua carreira, ela foi assim, ela saiu do blog e tal, da internet, e me parece que, meu, você sempre começou muito bem. Como é que foi lidar com esses nãos, né? Com as negativas que você recebia de, enfim, publicar em editoras? Como é que foi lidar com isso? Eu acho que a minha. Eu tenho uma história com a literatura, bem que é importante fazer dar uma ampliada, que eu sempre quis muito publicar e participar do mercado editorial brasileiro. Isso foi sempre um sonho da minha vida. Mas eu também quis muito morar fora e ver o mundo. Em um momento da minha vida, principalmente ali em 2013, que eu tava terminando a faculdade de letras, eu tomei uma decisão ativa de eu quero ver o mundo. E eu sabia naquele momento que ir ver o mundo, de novo, pela maneira como o mercado editorial era montado, né, um mercado editorial pré-BookTok, pré-redes sociais, pré-democratização um pouco da escrita, eu sabia que essa decisão minha, ela ia contra a minha entrada no mercado editorial brasileiro. Não que eu tivesse preparado naquele momento, não que alguém fosse me publicar, não que eu tivesse nada, mas eu sabia que sair do país e fazer outras coisas atrapalharia a minha publicação. Mas eu estava indo atrás de outros sonhos. Então, quando os nãos, e eu mandei muito livro, tá? Man- Eu sou daquela época que você tem que mandar original impresso pelo correio para as editoras. Mandei demais. Mandei muita coisa que nunca publiquei, talvez nunca publique. Livro de poesia, romances, contos, crônicas. Nunca recebi resposta e tal. Mas eu sabia que eu tinha tomado uma decisão que atrapalhava o processo de estar no mercado editorial brasileiro, que era eu não estava aqui, então eu não tinha conexões, eu não conhecia editores, eu não conhecia é, outros autores. Então, assim, também, mas porque eu decidi ir fazer outras coisas da minha vida também. Estava muito feliz, estou muito feliz nessas outras coisas. Então, isso para dizer que, em certa dimensão, os nãos do mercado editorial que eu recebi, e recebi por muitos anos, eu acabava lidando com eles, talvez até um pouco melhor se eu tivesse investido mais na minha carreira literária e tivesse recebido esses mesmos nãos. E aí talvez eu viesse com mais tristeza. De, poxa, tô tentando e não tô conseguindo, tô tentando e não tô conseguindo, né? Então eu tava vivendo outras coisas que acabavam me ajudando a viver isso. Mas foi angustiante durante muitos anos entrar em livraria sem cheiro de livro novo e saber que meu livro não estava lá.
Às vezes eu até passava reto, até passava correndo para não ter que comprava pela Amazon para não ter que aceitar que era um preço que eu estava de certa maneira pagando naquela atual conjuntura. E você já pensou em desistir nesse momento? Não tinha como. Porque parar de escrever é morrer. Não tem como. Talvez, e eu acho que é isso, entendeu? Eu não escrevo para publicar. Eu escrevo para continuar vivo. E calhou. Eu, tanto que eu sou um, eu sou um grande defensor da autopublicação, principalmente nesse modelo do KDP e publicar pela Amazon, porque quando eu tirei da minha escrita o peso de ela só vai ser legítima quando eu publicar numa grande numa grande editora, eu não estou dizendo que não exista ainda, que eu não estou dizendo ainda que não seja um sonho a ser perseguido e as pessoas devem sim lutar por isso, mas quando eu falei, eu vou escrever, vou publicar da maneira que dá, porque também eu não conseguia fazer outros modelos de publicação porque eu estava fora do país, né? Como é que eu vou. Tem aqueles modelos que você paga e recebe 5.000 cópias. Eu faço o quê com 5.000 cópias, camarada? Faço nada, não consigo sair para lugar nenhum. Mas aí me deu um alívio de também não estava fazendo algo que necessariamente era o padrão do que as pessoas estavam esperando, né? Se você escrever em poesia em dois lados da página não é mais ou menos o que as pessoas estão esperando ler. Eu falei, eu vou escrever e vou publicar, e vou escrever o próximo, vou publicar porque eu preciso. Eu não posso parar de escrever porque ninguém publicou aquele livro que está na gaveta, né? E não posso ter essa pressão, porque senão eu morro, eu paro de respirar. Então, nunca pensei em parar de escrever por isso. E até hoje você tem livro na gaveta? Muito. Tenho, não, amo muito. Eu tenho, deixa eu ver, que é que eu tô trabalhando agora. Eu tô trabalhando em 4 livros. Mas assim, isso não é pra. Ah, Stephanie escreve muito, como ele é incrível. A Freida Mac. Como é que é o nome dela? Freida, não sei das quantas. Da nossa geração. Publica um livro a cada 6 meses. Não, não é isso. Desses 4, eu só gosto de um. Gosto. Os outros 3, eu, de novo, eu escrevo atravessando rua. Então, um é de sci-fi. Eu nem acho que eu tô preparado para escrever sobre sci-fi. É, quer ler sci-fi, vai ler Stefano Volk, pelo amor de Deus, sabe? Assim, vai ler gente que sabe escrever isso, entende? Não vai ler meu manuscrito, sabe? Mas esse, principalmente, é um que eu escrevo, assim, no lúdico, né, pra testar qual que é a elasticidade da minha escrita. Será que eu consigo escrever um alien? Se eu consigo escrever um alien, poxa, acho que eu consigo escrever, né? Uma bichinha do interior com um amor romântico, né? Então, acho que dá. Então é isso, mas eu tenho muita coisa na gaveta, ideia de plot, trechos, mas eu tô pelo menos escrevendo 4 coisas ao mesmo tempo, o tempo todo. É muito louco isso, porque assim, você teve nessa várias fases, mas hoje em dia você estourou, né? Você foi publicado pela Galera Record, está sendo publicado de novo pela Record, e uma das maiores casas de publicação que a gente tem no Brasil. Você se olha assim e fala, nossa, cara, arrasei. Tô, meu, na lua já. Sabe, eu vou responder sem querer ser presunçoso. Eu vou dizer que sim, sabe por quê? Porque eu acho que a gente é muito injusto com os nossos sonhos. A gente sempre mora no próximo. E é muito triste a gente morar no próximo. Quando a gente mora no próximo, a gente sempre se acha pequeno demais. Porque é óbvio, você tem que continuar sonhando gigantesco, lunar. Ah, eu quero tal coisa, e ali nunca tá bom. E porque até numa economia como a nossa, no mundo se espatifando, é importante você ter um lugar para voltar e esquecer um pouco da realidade. Mas o meu sonho nunca foi o próximo. Meu sonho era esse. O meu sonho era. Eu tinha muito claro que eu queria entrar numa livraria, sentir cheiro de livro novo, e meu livro ser um deles. Eu só queria isso. Então, assim, eu não posso.
não falar que eu não me sinto estourado, foda, não sei o quê, porque eu realizei o maior sonho da minha vida. Agora eu tô no próximo. Lançar um segundo livro é o próximo sonho. Que um deles ganhe um prêmio é o próximo. Que talvez um deles seja um dia adaptado é o próximo. E eu não posso medir a minha existência pelo próximo sonho, senão eu vou ficar maluco, sabe? É, então, é isso, assim. E eu acho que todo mundo que realiza um sonho que foi sonho por muito tempo tinha que parar pelo menos uns 6 meses, assim, para falar: é esse o lugar. Esse é o cume. Eu não sei qual que é o próximo, mas aqui é meu Everest. Foi aqui que eu queria chegar. E a gente não simplesmente esquecer, sabe? E scrollar o próximo sonho, viver a próxima coisa. É muito angustiante isso. Então, respondendo de maneira pragmática, sim, acho que o Stefano de 12 anos está muito feliz. E o de 32 também. Todo mundo muito feliz. Ai, eu fiquei tão feliz com a sua resposta. Eu acho que é exatamente isso. A gente vive muito no próximo. A gente tem que comemorar nossas próprias vitórias, né? Acho que a gente não dá o tempo suficiente para isso. Total. E Maravilhoso. toda, e toda vitória é uma casa, né? Não dá pra gente ficar querendo mudar de endereço o tempo todo. A gente tem que saber ficar um cadinho quieto, né? E eu falo isso pra mim, tá? Eu não tô falando isso de um alto, de um Stefano evoluído, que, que não entra na Amazon dia sim, dia não, pra ver que ranking que o livro tá de mais vendido. E de um Stefano que não olha, né, outros autores fazendo coisas incríveis e pensando, eu queria que fosse eu. Mas é de um Stefano que olha para si e celebra. É de um Stefano que olha para Rai Tavares e celebra. É um Stefano que olha para Vitor Martins e celebra. Sabe? Senão você também se soterra numa angústia e num ciúmes que é injusto. Porra, tá todo mundo tentando escrever num mercado que é difícil de entrar, num mercado que é difícil de acontecer, né? Não estamos vendendo remédio nos Estados Unidos, que é. Estão vendendo livro no Brasil. É difícil, sabe? Vamos celebrar um pouco. Acho que é isso. Perfeito, perfeito. Isso você foi sempre muito, né? Você viveu muito na internet, então tá todo mundo sempre lendo o que você estava escrevendo. E você tem uma voz muito única. Você sempre teve ou em algum momento você criou ela? Porque assim, para quem não está entendendo, ele abri de novo na página de novo, lindo. Eu falei, é uma forma de escrita muito diferente, muito única. Como é que foi encontrar isso? Foi na terapia. Essa é uma história boa. Pra gente voltar nesse assunto de estar feliz com as nossas vitórias e tudo mais, eu sempre tive uma angústia muito grande. Porque eu nasci na poesia, eu escrevo poesia. Eu acho que a poesia é um lugar que eu passeio mais fácil do que a prosa, e por prosa eu tô falando. Sentar e escrever romantasia 600 páginas. Eu acho que assim, vocês nunca vão ver Stefano escrevendo romantasia 600 páginas. Né? Quer ver romantasia 600 páginas, vai ler Gil Domingues. Vai lá, tô falando todo meu amigo de casa, né? Vai lá ler Gil Domingues. Ela escreve. Eu não sou essa pessoa. E eu tinha muita angústia com isso. Muita. Porque eu não achava que eu era um escritor de verdade. Porque se eu não escrever prosa, eu não sou escritor de verdade. Né? Ninguém adapta poesia. Oxalá, né? Imagina você falando isso no mundo que a gente vive, mas enfim. Então eu tinha essa angústia de tipo, então eu preciso escrever prosa, eu preciso escrever prosa. Aí eu começava a escrever prosa, eu achava confuso, achava que não era bom o suficiente, não era bom o suficiente mesmo. E aí eu falava muito isso na terapia. E eu falava muito na terapeuta que eu me sentia muito desvalidado comigo mesmo, por não conseguir escrever prosa. E aí um dia, nessas andanças, né, da terapia e de fazer enfim, e de fazer os cortes lacanianos, eu falei alguma coisa mais ou menos no sentido de tipo, mas por que eu não posso escrever um romance em versos? Foi mais ou menos assim. E aí ela falou assim, mas por que você não pode? Aí eu
Ela falou, então vamos parar por aqui. E cortou. Falei, ué, não me comparando. Eu falei, mas tá Homero aí, né? Tá É, Odisseia aí, menina. Tá aí a mensagem aí, né, menina? Caramba, tá todo mundo aí escrevendo, né? A Aline Bay tá aí. Enfim. Aí eu falei, tá aí, eu acho que eu posso, né? Ninguém tá me impedindo. Então foi nessa. Quando eu falei, porra, é verdade, eu não preciso. Aí, essa foi a primeira vez que eu sentei pra escrever em verso. Ficou horroroso. Porque aí eu acho que você tem que entender as limitações do que você está se propondo a fazer como arte. Então, escrever em verso, você consegue escrever. Ou você vai escrever 6.000 páginas, que, né? Fica mais longo, querendo ou não. Ou você vai contar um recorte. Você vai diminuir a sua narrativa. E aí eu sinto que Todas as Mentiras que Contei, o silêncio, ele é um dos personagens, o mistério é um dos personagens. E aí o jeito que o texto está na página ajuda o leitor a se perder nesse ghosting. Então eu falei, é isso. Eu quero escrever dos dois lados, eu quero usar dois tempos, eu quero, né, presente e futuros, pensamento e acontecimento, mas eu queria que o leitor sentisse eu queria que o leitor lesse o silêncio, que todo mundo, inclusive eu, ficasse com vontade de escavar a página e falar, cadê o resto, né? sim, sim. Você termina falando, não, não, peraí. Tá faltando alguma coisa nesse final, não é possível, não é possível. E era essa angústia. E uma outra coisa que eu não queria que o livro tivesse a pressão era de ser. Porque a gente está vivendo uma era também que eu acho que ela tem um perigo danado, que é a era do plot twist, né? Todo e qualquer livro, você tá lendo assim, do livro que precisa do plot twist, né? Tem as narrativas de fantasia, mas também as mais investigativas precisam do plot twist. Mas você tem uma pressão de plot twist até em livro que não tem nada a ver, assim, livro de arte, precisa na última página te entregar um bagulho que não estava escrito. E eu falei, cara, eu não quero essa pressão, porque a vida não é isso. Eu quero contar uma outra coisa, eu quero que as pessoas saiam do livro se perguntando quão longe é longe demais para amar. Não quero que elas tenham outra coisa, eu quero que elas parem e falem assim, cara, eu acho que eu sou Marcelo. Eu acho que eu menti, eu me fiz, eu não me permiti uma história de amor. E eu acho que também talvez seja Dionísio, que sabia que era esdrúxulo e continuei lá, simplesmente por vontade de sentir amor. E, e eu queria que as pessoas não tivessem com o cérebro tão perturbadas por um grande plot twist que elas não conseguissem sentir o refresco da literatura. Se faz sentido. Ai. Não, é que assim, eu recebi um plot twist. Porque, Jura? não, óbvio, eu tava vendo, porque o livro inteiro você fica falando que o Marcelo vai embora e tal, não sei o que lá, ele tá contando uma mentira. Só que eu falei, vai acabar bem, eles vão acabar. Ai, um spoiler aqui que a gente tá contando, né? Mas eu falei, gente, nem ferrando, óbvio, óbvio que eles vão acabar juntos. Que isso. No momento, spoiler, tá? Mas assim, no momento que ele picha aquele muro, eu falei, não, Brasil, peraí, calma, o que tá errado aqui? No momento que a carta que ele dá não chega, eu falei, não, Brasil, como assim? Tá acabando o livro, assim, tá faltando páginas. Eu tava contando as páginas, assim, gente, calma, faltam 3 páginas pro livro acabar e não tá tudo certo. E Não agora? é assim. Não Você me é prometeu, assim. Stefano. Exato. Eu recebi um plot twist. Eu falei, Justo. nossa, não tava esperando. Porque você fala desde o momento, mas eu não acreditei em você. Você fala assim, olha, tipo, o cara vai embora, ele tá mentindo. Eu falei, não, isso é sacanagem, isso aqui é óbvio, óbvio que ele vai ficar junto. Então, assim, nossa, eu recebi esse plot twist. Mas Recebeu o seu o pacote da decepção.
exato. Mas assim, o seu livro, ele é gigante. Desde o momento que você começa a ler, ele é um livro, assim, muito maior do que as páginas, né? Ele realmente vai muito além do que ele tá aqui, dessa quantidade de 250 páginas, vai muito além da página 20, ele fica porque você conseguiu transmitir o que você queria, que é o silêncio. Então, assim, você recebe esse tempo, esse vazio, né? É como se tivesse um vazio, assim, entre eles. Você vê isso. Nunca, tô sendo muito sincera aqui, tá? Não tô nem babando teu ovo, nem nada disso. Eu tô realmente sendo honesta. Nunca tinha visto um livro que tinha conseguido essa capacidade que você conseguiu, sabe? Alcançar isso. Porque até acho que um pouco da forma que você escreveu, de fato, o estilo que você usou ajuda, facilita isso. Porque você não é aquela coisa, o fulaninho acordou, colocou uma roupa, fez um coque frouxo e foi pro Starbucks. Não, você, assim, falou o essencial e só o essencial e nem isso. Tipo, leitor, faça a sua parte. O que eu mais gostei do seu livro, que é uma coisa que tá muito em falta na literatura, é que você fala, leitor, cara, te vira. Assim, meu, se você entendeu, se você não entendeu, o problema é seu, não é meu. Então, assim, seja inteligente o bastante para entender a minha escrita. Não de uma forma arrogante, de forma alguma, mas de uma forma assim, cara, meu, sabe que o Olavo Bilac tinha essa frase que eu levo até hoje, que é a massa há de chegar no fim do biscoito que eu fabrico. Você é bem isso, assim, tipo, ó, galera, se vocês não entenderam, cara, mano, você que se vira, porque eu fiz o meu trabalho, eu fiz um fino biscoito. Então, assim, se a massa não consegue alcançar, se a massa não pensa, o problema é da massa. Isso eu achei, assim, maravilhoso. Gostei muito, porque você não, eu tô aqui só tecendo elogios. Em 5 minutos tecendo elogios, mas é verdade, tinha que falar. Você não deixa o leitor como bobo. Acho que muitos livros, ultimamente, pegam o leitor na mãozinha e falam assim, olha, lindo, vem cá, deixa eu te mostrar isso, isso aqui. Olha, isso aqui é intencional. Olha, isso aqui tem um buraco. Você não, você se vira. Então, eu achei isso maravilhoso. O seu livro, realmente, ele é muito maior do que ele parece. Assim, acho que até é muito maior do que você imagina, acho. Porque ele. Não sei o que você imagina do seu próprio livro, né? Mas, assim, ele é gigante. E, de uma certa forma, até atemporal. Porque, por mais que daqui a 100 anos não tenha mais ghosting, sei lá, se vai ter, ou, enfim, se os problemas que o Dionísio e o Marcelo vivem, não sei se eles ainda vão estar, espero que não, espero que a gente evolua, mas o leitor sente isso no fundo do coração. E isso é eterno, isso que faz um clássico, né? Que os problemas o leitor consegue sentir. Então, óbvio, por exemplo, Homero, você, sei lá, como é que era viver na Grécia Antiga, sabe? Navegando e tal, guerreando Troia, sei lá. Mas você sente isso, né? Você se coloca naquele lugar. Então, o seu livro, ele consegue isso, ele é um clássico. Eu vejo ele daqui a vários anos. Não, juro! Caramba, uau! Me deixou ter. Olha, e olha que vocês, né? Que eu falo muito, mas falo mais que o velho da cobra. Me deixou sem palavras. Muito obrigado. De Não, verdade. mas é sincero, eu não tô, eu de verdade, assim, não elogio à toa, não tô falando isso porque a gente tá aqui. Eu te vejo até mais como um amigo, assim, eu te coloco em pedestal, mas eu te vejo mais como um amigo. E eu tô falando isso muito de coração mesmo, porque eu acho que é o que a gente estava falando, a gente tem que celebrar as vitórias, né? Então eu acho importante você ouvir isso e deixar aqui gravado para quem quiser ouvir também, mas é que no fundo tá só eu e você aqui nesse momento, então eu acho importante eu te falar isso. Ele é gigante. Acho até uma das perguntas que eu ia te fazer logo no começo, porque assim, você tem essa vida dupla, né? Você é o escritor, você é gigante no que você faz. Imagino você daqui a muitos anos ainda escrevendo e assim, eventualmente evoluindo, porque, né, no fundo é isso, a gente sempre vai melhorando nosso ofício. Mas hoje você tem um trabalho formal e você é escritor. Cara, como é que o seu chefe te enxerga? Será que o seu chefe, me pergunto, ele tem a dimensão do que você é no Brasil? Isso é engraçado, porque frequentemente as pessoas descobrem, né? Aqui, uma das diferenças do mercado europeu, vou dizer, mas principalmente na Inglaterra, onde eu tô,
é que eles separam muito bem a vida pessoal da vida profissional, né? Então, assim, raramente algum colega do trabalho vai pedir seu Instagram, ou vão te procurar no Instagram. Esse tipo de coisa não acontece tão frequente, ou vão pedir seu WhatsApp, ou até mesmo coisas que no Brasil serão mais comuns, de tipo, você demora mais tempo para participar dos ciclos de amizade das pessoas do trabalho, né? Elas realmente separam muito bem. Então, isso para dizer que frequentemente, uma certa frequência, as pessoas descobrem que eu escrevo. Eu tive que falar, né, quando eu fui lançar livro na Bienal do Rio, que eu ia tirar férias, você você vai para o Brasil, vou lançar livro, você sabe o que você vai fazer, não sei o quê. Ou então encontro meu Instagram, e aí vem que eu tenho, sei lá, quantos mil seguidores, e aí vem o livro publicado e tal. E aí sempre que as pessoas descobrem essas coisas, é, eu sinto que elas genuinamente ficam, eu vou dizer surpresas, mas uma surpresa porque positiva, assim, do tipo, nossa, que legal que você escreve, que legal que você faz alguma coisa que não seja só o trabalho, né? Eu acho que elas também evocam um pouco desse sentimento de tipo, o que eu tô fazendo que não é só trabalhar, né? O que mais eu tô fazendo, né? Então eu acho que as pessoas. Mas não é uma coisa que às vezes eu conto muito também. Eu acho que poderia ser, eu poderia contar mais, mas às vezes eu fico meio tímido de ser meio pancarta, assim, oi gente, sabia que eu escrevo? Prazer, Steph. Eu não sou essa pessoa. Então, é assim, frequentemente eu sou atravessado pela surpresa das pessoas, porque como eu não falo muito no trabalho, eu acho que eu sou carismático o suficiente, mas escrever não é o meu ofício no trabalho, né? Eu faço outras coisas dentro do marketing. Então, como é que eu estou escrevendo o tempo todo e é óbvio, né? Eu sou um copywriter e é mais óbvio que eu escreveria. Tô vendo outras coisas, então quando as pessoas descobrem que eu escrevo livro, e você escreve, ai, meu, e aí sempre vem junto, ai, nossa, como deve ser, ai, eu também queria fazer outra coisa, eu também queria fazer. Então eu sempre destrava nas pessoas uma vontade de viver outras personalidades, que eu acho massa. Nossa, mas deve ser muito louco, né? Porque, assim, a gente, tanto eu quanto quem vai ver, assim, a gente te vê como o escritor. Para eles deve ser, assim, não devem ter a dimensão do que você é no seu país, né? Porque você é um dos grandes nomes da literatura nacional. Então, assim, deve ser, eles devem falar assim, nossa, ele tem um hobby, que legal. Mas não devem entender a dimensão do que você de fato é. Muito louco Mas, isso. mas foi engraçado porque, primeira, uma das coisas que todo mundo me pergunta é, eu posso comprar em inglês? Muita gente, assim, 100% das pessoas, quando eu falo que eu escrevo, perguntam se tem em inglês. Porque aí eles descobrem que tá na Amazon. Eu acho que quando as pessoas descobrem que tá na Amazon, aí, então é de verdade, né? Não é que você tem um livrinho, é de verdade, assim, né? Enfim, tem esse momento do choque, aí pergunta se tá em inglês. E aí eu fiz já um exercício de traduzir uns trechos, assim, muito macarronicamente, não tradução. Eu e o ChatGPT, assim, né? Eu traduzi alguns trechos pequenos, porque quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, tem isso aqui. E aí falam, nossa, mas você escreve coisa boa. Uau, tem qualidade! As pessoas ficam, nossa, mas eu achei que era só um negócio. Ah, então você escreve. Eu falo, eu escrevo. Mas é isso, é isso que você tá falando, né? Tipo, as pessoas, elas se surpreendem com algo que, para bastante gente no Brasil, é como elas me veem. Então, sou meio a Hannah Montana da literatura. Eu te entendo. Eu não poderia te entender melhor. Eu sei o que você está dizendo. É Você é isso. tipo Clark Kent. Eu te entendo. Uma hora as pessoas descobrem e falam, e se inscreve. Pois é. Isso eu tô terminando, tá? Eu juro que nosso papo aqui tá rolando pra caramba. Vai, então. Eu falo muito e eu gosto de ouvir. E você fala, é um problema para quem tá ouvindo, Eu, porque a eu gente só fica vou. aqui pra sempre. Depois você Mas corta. só para terminar aqui, é, no tema do seu livro, né? Todas as mentiras que contei, existe alguma mentira que você, enquanto escritor, precisou contar? Enquanto escritor que eu precisei contar, eu acho que a gente já falou um pouco sobre sexualidade, então eu não vou voltar para esse lugar. Eu, eu tenho uma mentira que eu conto, que eu acho que é uma coisa que eu vou falar sobre isso, sobre esse assunto. Eu não acho que as pessoas esperam que eu seja esse deboche.
Eu acho que as pessoas, quando leem o que eu escrevo, acham que eu sou um cara super culto, um Leonardo, assim, sabe, um negócio? Que eu venho assim, que eu venho um garoto pensativo, que eu venho vibes em análise, que eu venho denso. Eu falo isso porque é, quando eu tava na Bienal, muita gente vinha e falava assim, nossa, mas eu não achava que você ia ser assim, palhaço, carismático, né? O Felipe Cabral falava muito, nossa, mas você não parece do que eu li, eu achei que você ia ser uma pessoa densa pra baixo. Então, eu acho que essa é uma mentira que eu conto. E aí, quando as pessoas também vêm nas redes sociais, é que eu sou meio tímido nas redes sociais, eu sou um introvertido bem treinado. Não, eu posto, eu faço uma graça, um negócio. Mas não, mas não tem aquela vocação, né, pra ser. Não quero falar do povo, né, mas pra botar dois horários no story, contar o que eu tô fazendo de manhã e tarde da noite, quando dá ibope no povo. Eu não tenho essa vocação. Então as pessoas eu acho que acabam recebendo um choque quando elas me veem dando entrevista ou falando, ou em pessoa, que elas percebem que eu sou mais brincalhão, que eu sou mais leve. E aí, um pouco do que eu falei no começo, né, que a literatura nasceu para mim para explicar o luto e a morte, aí eu gosto muito de escrever sobre esses temas. E eu também já entrei em paz de que o que eu tô escrevendo agora, que tá na mão do povo aí para fazer se eu vou publicar ou não, é paulada, é pesado, entendeu? É, e aí o povo vai ter que lidar com o fato de eu ser brincalhão na vida real. Não, mas calma aí, agora eu quero aqui uma palhinha. Hum, É pesado quanto, assim? Qual é que é o tema do seu livro? não consigo falar nada. Não consigo falar alguma coisa, deixa eu ver. Não, eu acho que esse livro que eu acho que vai ser o próximo. Nossa, me sentindo assim, cala madeira. Não podendo falar o plot do livro. Mas é um Calma, livro. mas você é chique. Você é chique, eu não tô entendendo aqui. É porque é isso, entendeu? É, eu quis tocar em alguns temas mais profundos de abuso. Então não vai ser livro cheio de disclaimer de abuso na, né? Não são três meninas falando, né, contra o abusador, vamos botar assim. Então, vamos botar assim, não estamos lá. Mas é um tema que eu quis trabalhar um pouco mais em questões de abuso, em questões de relações é, familiares. Porque o próximo livro, eu queria muito que as pessoas pensassem mais sobre a paternidade de pais que não querem ser pais. É isso. Quão quebrado pode ser você, a parentalidade de uma família que não está disposta né, aceitar o fato de que eles não queriam ser pais. Então aí vamos aí para baixo. Tentei falar Nossa, que tema! uma Adorei, coisinha, adorei. é uma coisinha mais Menino, leve. cara, você é profunda, hein? Queria falar nada, não. Mas assim, quando a gente. Você é tão profundo que é tipo, você chega no final do poço, você abre e tem um alçapão, assim. Isso é muito, muito, muito profundo. Não, eu só Adorei. quis. Tá aí, tá na. Talvez ano que vem, né? Que esse ano eu já vou lançar falando terapia sobre você. Eu tenho que me manter, né, nesse posto de Freida. Vou lançar a cada 6 meses. Tenho que Eu vou ler já tudo. ser o próximo. Só quero agora Ah, lançamento no Brasil. É só isso que eu tô pedindo pra você. Só isso. São Paulo. Eu acho que eu vou estar. Eu acho que se tudo der certo, eu tô na Bienal de São Paulo. Não, maravilha. Show. Tô aqui então. Beleza. Avisarei, Graças a avisarei. Deus. Maravilha. E para terminar, Esté, para finalmente encerrar nosso papo aqui, se você pudesse sentar alguns minutos com o Stefano, que ainda não tinha publicado o seu primeiro livro, e você falasse alguma coisa, e você queria que ele soubesse alguma coisa, o que você diria? Você estava falando que tinha publicado algum livro? Eu diria para ele duas coisas. A primeira é
para de ser ansioso, vai tomar uma água, vai ver o mundo, vai respirar, vai continuar amando, vai continuar vivendo. Que a gente é também as nossas frustrações, a gente não é somente elas. Eu diria isso para ele. Porque eu acho que às vezes a gente, quando tá muito obcecado com um desejo, a gente esquece que o desejo, ele é um, ele não é todos. Então, queria falar para o Stefano, que não tinha publicado ainda, que a vida vai ser maior do que publicar, e ela vai ser bonita apesar de publicar, e com publicar. E a outra coisa que eu falaria para ele é: vai, filho, escreve sobre viado, vai, para, para de querer falar de coisa que você não entende. Vai falar coisas que você entende, dos problemas que você viveu, dos problemas que você escutou. Acho que nem só viado tem que ser de viado, acho que nem só mulher tem que ser de mulher, e tal, lá. Mas acho sim que a gente precisa também escrever sobre vivências que a gente entende de dentro para fora, de fora para dentro. Isso é uma coisa que eu não fiz por muitos anos, que vai ter em todos os livros a partir de agora. Mas é isso. Então, uma mais pragmática e uma mais poética. Ai, eu amei, amei. Sté, eu não tenho palavras para agradecer essa nossa conversa, assim, de coração, muito sincera. Eu sou sagitariana, então, assim, eu sou honesta pra caramba. Então, assim, eu realmente não sei como te agradecer. Foi maravilhoso. Eu amei conversar com você. Se eu pudesse, eu ficava horas. É até uma pena que a gente mora longe. Talvez, assim, Deus não dá asas à cobra, porque se a gente morasse perto, eu ia passar o dia inteiro conversando com você. Eu não ia te deixar em paz. Então, assim, eu Um amei prazer. muito, 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 muito. Você, assim, é um poço de coração, assim, tanto de simpatia, de humildade, mas também de profundidade, assim. Você fala de uma maneira muito leve de uns temas muito profundos e você deixa a gente pensando. Você é igual ao seu livro, assim. Tudo bem que o seu livro é um pouco mais sério, mas você é exatamente igual, sabe? Você deixa a gente reflexivo, você coloca os silêncios que você coloca no seu livro, isso é maravilhoso. Então, muito, 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 muito obrigada por topar essa conversa, por trocar essa ideia com a gente. E assim, foi maravilhoso. Obrigada pela aula, de coração. Não, obrigado. Obrigado eu. Essa frase é maravilhosa. Mas muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Ninguém sabe as angústias que todo mundo tem, né? E cada um tem também no seu coração. Enfim, muito obrigado por lembrar que eu escrevi algo que faz sentido e que tem lugar no mundo. De novo, né? Eu acho que a gente esquece, a gente está vivendo tanto no próximo sonho, a gente esquece do que a gente já construiu. Então, obrigado por ter nessa noite me lembrado do que eu já construí e de ser feliz e de ser grato a isso. Imagina, imagina, isso é maravilhoso. Obrigada e obrigado por quem está ouvindo também. Valeu, gente. Beijo. Beijo.